Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos a mais um Hangout de Linguística. E no vídeo de hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é uma colega do Departamento de Linguística da USP e uma pessoa super comprometida com divulgação científica, que é a Monique. Então, oi Monique, tudo bem? Oi, Fernando. Muito obrigada por me receber aqui. Então, Monique, você poderia me falar um pouco para introduzir para o pessoal quem é você, o que você faz, qual é a sua pesquisa? Eu faço doutorado na USP, eu sou colega de programa do Luiz Fernando. Minha pesquisa é na área de sociolinguística. Eu trabalho com a relação entre variação linguística e identidade no extremo da zona sul da cidade de São Paulo. Meu mestrado foi na UFSCar, foi em filosofia da linguagem, e minha graduação também em linguística foi na UFSCar. E eu participo de dois projetos, um é o Linguística Vulgar, que é um podcast de divulgação da linguística, e o outro que é um blog de divulgação científica interdisciplinar que se chama Cientistas Feministas. Legal, Monique. Você poderia falar um pouco qual que vai ser o tema de hoje, do vídeo? Hoje a gente vai conversar com a Mainara, que é uma brasileira que vive na Itália e está aprendendo italiano. E parte da nossa conversa vai ter a ver com todo o processo dela de aprendizagem dessa língua como uma brasileira, falante nativa de português brasileiro. Eu tive essa ideia de abordar as dificuldades de um brasileiro falando italiano, porque a Mainara, ela é muito minha amiga, então eu assisti alguns stories dela, no qual, depois da viagem dela para a Itália, ela mostrava algumas surpresas que ela tinha em relação ao idioma italiano. Por exemplo, eu vou mostrar um dos stories que ela postou. Mas, além das pronúncias, que já são difíceis, os plurais aqui para mim são impossíveis. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, todos os nomes de massas que a gente fala no Brasil estão no plural e a gente não sabia, a gente nunca soube. Por quê? Porque a terminação de um nome, de um substantivo masculino no plural, ele vira com o final i. Então, por exemplo, espaguete, ravioli, canole, a sobremesa que a gente conhece, tipo, tudo isso tá no plural já. Então, quando a gente fala, me dá um canole, se você quer falar você tem que falar um canolo. Um espagueto? Como? Um espagueto. Um raviolo. Gente, é muito estranho. Vendo esses stories da Mainada, eu aqui com o meu cérebro de linguista pensava, nossa, mas isso acontece porque as duas são parecidas, as duas vieram do latim, ou isso ocorre por causa que elas têm uma diferença nesse aspecto. E eu pensei que seria bem legal a gente pegar essas dificuldades que uma pessoa que não é linguista tem, quando ela está aprendendo uma língua, e a gente explicar elas com base na linguística. Eu conversei com a Monique, ela gostou bastante da ideia, ela topou, e aqui estamos nós. Então, bora conversar agora com a Mainara e ver quais foram as descobertas, as dificuldades dela no aprendizado do italiano. Bom dia, Mai, tudo bem com você? Tudo bom, Luiz? Com vocês, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Mai, com o que você trabalha aí na Itália? Eu sou formada em Relações Públicas e aqui eu trabalho no escritório de cidadania italiana, faço parte do marketing e comunicação. Como que você começou a aprender italiano? Conta pra gente um pouco desse contato. Na verdade, o meu aprendizado começou no último ano, em fevereiro eu mudei para a Itália. Antes disso, eu tinha tido pouquíssimo contato com o idioma. E aí, desde fevereiro, então, de 2019, que eu mudei para a Itália, eu comecei a ter um contato com o idioma, mas eu comecei a estudar em escola, com livros, em setembro. Então, eu fiquei de fevereiro até setembro, mais ou menos, ouvindo, escutando e tentando uma interação. E depois de setembro até hoje, então 6 meses, 7 meses mais ou menos, que eu realmente comecei a estudar. Legal. E nesse processo todo, você diria que a sua principal fonte de aprendizado foi o quê? Foi nas aulas mesmo, no ensino formal? Foi no dia a dia? Algum tipo de mídia que você consome? Eu diria que no dia a dia, porque é difícil... Quer dizer, no italiano especificamente, a gente tem aspectos muito diferentes na escrita e na fala. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a interagir com as pessoas, eu melhorei muito essa parte de escutar, mas eu fui aprender mesmo quando eu comecei a estudar com
professores e sanando dúvidas e tudo mais, porque antes era uma coisa muito falada, eu entendia e eu só respondia assim, não, basicamente. Não estava sistematizado, né? E era difícil conseguir pensar em italiano, eu não conseguia. Depois que essa base mais escrita chegou, que eu comecei a entender a forma de pensar, e aí foi quando eu realmente aprendi, tive um avanço. Quando foi em setembro do ano passado, que eu soube que aqui tinha um programa de estudo para imigrante, principalmente os imigrantes refugiados, eles me aceitaram nesse programa. E aí eu falei, tá, agora eu acho que eu tenho que aprender, né? Eu tenho que aprender porque, além disso, eu também quero trabalhar e eu quero fazer alguma coisa na minha vida. Foi quando eu comecei a realmente aprender. Então, desde setembro até hoje, eu continuo estudando dentro desse programa voltado para imigrantes refugiados. E eles me aceitaram nesse programa. Legal. Nesse seu processo de aprendizado do italiano, o que você achou que foi mais difícil? Ou está sendo mais difícil? Eu demorei muito para entender essa relação do singular e do plural, porque diferente das línguas latinas como o português e o espanhol, o plural ele não é só colocar um Szinho ali e tá feito. Não, as palavras se transformam. Então, por exemplo, o feminino vira com o final E, no geral, obviamente, existem as exceções, e o masculino, a palavra masculina, diventa com o final O. Então, por exemplo, la casa, le case, il ragazzo, i ragazzi. E pra gente que sempre aprendeu, seja no inglês, no espanhol, no português, que o plural, ele coloca um S ali que tá valendo. Foi bem difícil eu começar a entender como funcionava. E isso só ficou mais claro na minha cabeça quando eu comecei a estudar mesmo com livro e professor e tudo mais. E aí a outra dificuldade que eu tive foi quanto aos fonemas. O C deles, na verdade, o som pra gente é de ti. Então, por exemplo, por isso que é tchau. É C-I-A-O, tchau. No interior de São Paulo, as pessoas não falam tio. Ah, ele é meu tio. As pessoas falam, ele é meu tio. Porque esse T é totalmente também dos italianos. Eles falam, tudo que tem T é ti. O som do T é ti, não é ti, igual o paulista normalmente fala. Então, pensar nesses fonemas também, eu só consegui falar é muito fácil, mas quando você começa a escrever, que você vê, tá errado, não foi assim que eu aprendi minha vida toda. Quando eu leio uma palavra que aqui tem o D, eu vou falar de, eu não vou falar de. Uhum. Quando eu leio uma palavra aqui que tem o T, eu vou falar, tipo, um nome, por exemplo, eu vou falar Tito. Tá errado, é Tito. Ok. Para eles. E pra gente, obviamente, é uma coisa mínima, mas para eles esse item já faz toda a diferença. Uhum. Então, na teoria, quando eu leio, ainda tem algumas coisas que eu sei que eu tô errando por causa desses fonemas. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção na fala da Mainara é que ela, mesmo estando num ambiente super favorável à aquisição dessa língua, ou seja, na Itália, cercada de pessoas que falam italiano, ouvindo o idioma 24 horas, ela teve muita dificuldade em aprender italiano. E essa dificuldade ela é bem conhecida na linguística. Então, um programa que é a teoria gerativa já se debruçou sobre essa dificuldade e explicou que isso é devido a um mecanismo biológico. Então, da mesma forma que a gente teria programado pelo nosso corpo momentos em que você entraria na puberdade, que você entraria na menopausa, e tudo isso sendo regulado pelo seu corpo biologicamente, a aquisição de linguagem também teria um período certo para acontecer, que seria da infância até o início da adolescência. Essa janela ela começa a se fechar no início da adolescência, de modo que você não consegue mais adquirir uma língua de maneira a ser um falante nativo quando você chega na idade adulta.
Então, por esse motivo que a Mainara sente tanta dificuldade, porque ela começou esse processo de aquisição quando ela já era adulta. Se ela fosse uma criança que mudaria para a Itália, ela provavelmente aprenderia italiano sem nem precisar ir em um curso. Um outro aspecto interessante de algo que a Mainara falou é uma relação entre o grafema, então a forma como a gente marca graficamente, por exemplo, aquilo que a gente vai chamar de letras comumente, e os sons, né? Então, por exemplo, ela fala sobre o som da letra T, né? Então, o som da letra T em italiano seria, por exemplo, do te voglio bene, seria T, né? Então, ao invés de ti, do te amo, como a gente fala em vários lugares do Brasil em português, seria o T, que a gente chama de uma pronúncia de uma consoante dental, né? Então, se vocês forem fazer em casa esse som, vocês vão ver que a língua pega aqui entre os dois dentes, o T, né? Te voglio bene. Agora, se você for dizer te amo, né? Se você for um falante de português brasileiro, que está em uma região onde se pronuncia desse jeito, você sabe que a sua língua bate em cima, numa região aqui da boca que a gente chama de palato. Então, um som, ele é dental, e o outro, ele é um som palatal. E ela fala desse contraste da pronúncia, e isso deixa claro como ela é uma falante paulista do português. E paulista de uma região do estado de São Paulo que não pronuncia a versão dental dessa consoante. Porque no Brasil, a gente tem uma distribuição, para surpresa de muita gente, variável desse som. Então, enquanto no Brasil a gente tem gente que vai dizer coisas como Tiago, né, na versão palatal, vão ter pessoas que vão pronunciar Tiago, né, na versão dental. Essa distribuição do som do T no Brasil, ela tem fatores regionais e tem fatores geracionais, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, é muito mais comum que você encontre pessoas mais velhas, perto dos grandes centros, pelo menos, das cidades maiores, que usem a versão do ti, né, ao invés da versão do ti. E as pessoas mais jovens em São Paulo tendem a usar mais o ti. Também tem uma questão regional, então em várias regiões do Nordeste do país, a pronúncia predominante vai ser o ti, mas isso é espalhado pelo país, né, de modo que, mesmo em um lugar onde existe uma pronúncia de modo mais predominante, existe também outra pronúncia, como, por exemplo, no Amazonas, né, no estado do Amazonas. A explicação para isso tem a ver com a constituição do nosso país, né, que é um país enorme, e da influência das línguas indígenas. Provavelmente a língua geral paulista e várias outras coisas que não dá tempo da gente entrar em pormenores aqui. Mas algo que é relevante de dizer com isso, que tem relação com outra coisa que ela diz, é quando ela fala sobre a consoante dobrada do C, né, que teria, então, esse som que a gente conhece como som palatal, do ti, né? Então, cappuccino, por exemplo, né? E isso é interessante porque, embora a gente pense sempre nessa representação da forma ali da letra, quando a gente pensa em som, esse som do ti, que é o som palatalizado, ele é um som que acontece em português diante do som de i, né? E o mesmo acontece no caso do italiano, quando a gente vai pensar em cappuccino, em Bertolucci, né? Então, são dois Cs que fazem esse mesmo som, é um som muito próximo, pelo menos, do que a gente faz em português em vários lugares do país e entre várias gerações. Uma das coisas que surpreendeu a Mainara foi o fato do italiano fazer o plural com i e não com s, igual o português faz. E você pode perguntar, tá, por que há essa diferença, sendo que essas duas línguas vieram da mesma língua, ou seja, elas tiveram como origem comum o latim? E a explicação disso se resulta no fato de que o plural dessas línguas vem de casos diferentes. Caso é uma marcação morfológica de acordo com a posição sintática de uma palavra. Então, se você, por exemplo, está na posição de sujeito, você vai ter uma forma diferente de quando você está na posição de objeto. Assim, você sabe exatamente qual é a função sintática daquele nome. E é importante falar que esses casos, né, o que está na posição de sujeito é conhecido como caso nominativo. O que está na posição de objeto é conhecido como caso acusativo. E eles tinham plurais diferentes em latim. O caso nominativo, o plural era com i. Já na posição de objeto,
o plural era com S. Ou seja, o que aconteceu é que, na maioria das línguas latinas, a gente não tem mais essa marcação de caso, que diferencia se a palavra está na posição de sujeito ou na posição de objeto. Só que, no francês, no espanhol e no português, a nossa marcação morfológica veio da posição de objeto. Ou seja, a gente herdou o plural do caso acusativo, que é o plural com S. O italiano, no entanto, herdou o plural da posição de sujeito, ou seja, aquele plural que era com I. Os dois plurais existiam no latim, só que o português ficou apenas com um e o italiano ficou com outro. Então, por esse motivo que a gente tem esses plurais diferentes. Então, como a Mainara falou coisas muito interessantes, a gente vai dividir essa conversa em 2 vídeos. Então é isso, gente. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado tão surpresos quanto eu e a Monique, com os fatos que a Mainara trouxe. E até a segunda parte. O plural masculino, ele fica com o final I. Certo? Por que a gente fala sabor tutti-frutti? Que sentido faz isso? Na verdade, é de tutti-frutti. Todas as frutas. Por isso que é um sabor que não dá para identificar, porque é tutti-frutti. E eu nunca pensei nisso, porque toda vez falava tutti-frutti, tutti-frutti. E a nossa infância inteira foi baseada nesse gosto. E depois um dia eu tava, não, mas se o plural fica com I, e pensando nisso, e depois eu falei, nossa, tutti-frutti. Faz sentido, faz muito sentido agora na minha cabeça o negócio ser cor azul, né? O negócio não tem gosto de nada, tem gosto de tudo, porque são todas as frutas.